Então, essa área aqui chama-se faixa de opções. Então, eu posso automaticamente aqui, ó, clicando no comando, né, pedir para mostrar a faixa de opções, né, a barra de acesso rápido, abaixo da faixa de opções. Então, ao clicar aqui, então verificamos que a barra de acesso rápido, ela passou agora a ser utilizada abaixo da faixa de opções. Então, caso eu queira voltar ao normal, então, automaticamente, clicamos na seta mais uma vez e pedimos para mostrar acima da faixa de opções. Outra coisa comum também, essa faixa de opções ela ficar ocultando automaticamente. Então, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, numa área vazia, a barra de acesso rápido, automaticamente eu vou ter aqui, ó, a opção de minimizar a faixa de opções. Então, clicando com o botão direito numa área vazia, eu vou encontrar aqui a opção minimizar a faixa de opções. Então, ao clicar, eu verifico que automaticamente a faixa de opções ela fica oculta. Só quando nós clicamos em um menu, automaticamente ela volta. Mas, ao retornar para o documento, ela passa mais uma vez a ficar oculta. Então, esses pequenos detalhes são pequenas mudanças que houveram em relação à versão anterior. Então, facilita, caso eu tenha algum problema. Para voltar ao normal, eu vou clicar com o botão direito novamente, nessa área livre, né? E vou pedir, tá? Ok? Automaticamente aqui. E vou pedir para que ele mostre, né? Para que ele não minimize a faixa de opções. Então, nós vamos desabilitar a opção utilizada anteriormente. Vou desmarcar o minimizar a faixa de opções. Então, aí, desmarcamos e automaticamente volta ao normal. Então, outra novidade, né? A disposição dos menus. Ou seja, a faixa de opções, ela agora é disposta em grupos. Então, ou seja, eu estou na guia início, e na guia início eu tenho vários grupos, como, por exemplo, o grupo área de transferência, que traz as ferramentas que possibilitam, né? Quando eu quero copiar um texto, então, ao clicar na ferramenta copiar, é criada uma cópia e enviado para a área de transferência e fica aguardando para que eu cole. Isso pode ser um texto, pode ser uma imagem. Então, há essa possibilidade, assim como também quando eu quero recortar, que é o mover. Então, outra coisa, né? Ao parar na ferramenta, nós devemos nos habituar em sempre parar na ferramenta que ele nos dá uma caixa de diálogo. Ele fala que a ferramenta é recortar, cujo atalho é Ctrl X. Né? Assim como também na ferramenta copiar. Então, a interatividade é bem maior, facilitando a possibilidade do uso. Então, ou seja, cada grupo agora, né? Então, eu tenho aqui o grupo fonte. Ou seja, o grupo fonte, ele traz as formatações relativas a caracteres. Então, o Word ele tem dois recursos muito interessantes, né? O recurso da edição. Então, do que é composto, né? E o que é o recurso da edição? Então, quando nós falamos em edição, é o preparo do documento. Quando você vai... É onde se perde mais tempo. Quando nós vamos digitar o documento, quando nós vamos acrescentar textos, quando nós vamos fazer a exclusão de textos, fazer a correção ortográfica e gramatical, que faz parte também dessa parte da edição. E também temos a parte, né, que é feita em segundo plano, que é a parte da formatação. Então, o que seria o processo da formatação? Então, formatar quer dizer personalizar o documento. Então, em relação à fonte, que tipo de personalização nós podemos usar? Então, eu posso trabalhar com o tipo de letra, né? Nós temos vários tipos de fonte, Times New Roman, Arial, e aqui ó, eu tenho a possibilidade de utilizar, assim como também nós podemos trabalhar com o tamanho da fonte, tá? Podemos aumentar ou diminuir por aqui o tamanho da fonte. Temos os estilos de formatação como o negrito, quando nós queremos dar uma ênfase, né, a uma palavra dentro de um texto. Nós temos o estilo de itálico, né, temos o sublinhado, temos uma formatação que não tem muito tipo assim, não é usada com frequência, que é o taxado, de forma que ele passa um risco, né, na palavra. Nós temos a opção de subscrever, que é rebaixar caracteres, e sobrescrever. Então, ou seja, além de tornar caracteres maiúsculos e minúsculos, e também trabalhar com mais recursos, como o realce, que é o marcador de texto, como mudar a cor da fonte, mas sem sair do nosso foco aqui, que é a apresentação da área de trabalho. Então, ou seja, nós temos aqui o grupo parágrafo, e dentro do grupo parágrafo nós temos os botões relativos à formatação de parágrafo. Quais são as formatações de parágrafos comuns? Os alinhamentos de texto, alinhar à esquerda, alinhar à direita, centralizar. Nós temos os marcadores,
numeração, nós temos a possibilidade de aumentar e diminuir recuo, de trabalhar com a classificação de dados, ok? De também mostrar caracteres não imprimíveis, além de outros recursos. Então, quando nós clicamos em uma guia, automaticamente a faixa de opções, ela se adequa a essa nova guia. Então, se nós clicarmos no inserir, automaticamente vamos ter aí outros grupos. O grupo páginas, o grupo tabelas, o grupo ilustrações, onde eu posso inserir uma imagem, onde eu posso inserir uma imagem de um arquivo ou uma imagem da coleção do Word. Eu tenho aqui a opção de imagem, certo? E tenho a opção do clipart, né? Que são as coleções que já vêm com o próprio programa. Então nós temos uma novidade aqui que é o Smart Art, onde eu posso criar ciclos, onde eu posso trabalhar com a parte de organogramas. Então alguns elementos gráficos que são bem úteis, né? Dependendo da tarefa que eu desejo fazer. Então nós temos a parte cabeçalho e rodapé, inserir caixa de texto. Então mudando para a guia layout da página. Então na guia layout da página nós temos a possibilidade de trabalhar com colunas, dividir textos em colunas, trabalhar com espaçamento, com marca d'água. Então nós temos outros grupos. Então é importante que você conheça, né, e que determine essa diferença. Então agora os menus se encontram na faixa de opções dentro dos grupos. Automaticamente aqui nós temos ainda, né, a barra de rolagem, que vai fazer com que o documento, né, que eu possa utilizar o documento para cima ou para baixo, né, rolar a página. Então, outro detalhe é que quando nós vamos digitar, né, a documentação, ou seja, nós vamos preparar o documento e fazer o processo da edição, então eu posso não me preocupar com a formatação. Então a ideia é digitarmos o texto e automaticamente em seguida trabalharmos com algumas formatações. Então, ou seja, quando nós estamos digitando dentro do documento do Word, nós vamos falar um pouco da régua e qual a finalidade da régua. Nós temos aqui duas réguas. Nós temos a régua horizontal e a régua vertical. Então, qual seria a função das réguas? Então, a finalidade das réguas é controlar a distância do texto em relação às bordas do papel. Então, ou seja, a régua horizontal controla o texto em relação à margem esquerda e à margem direita. E a régua da parte, né, do lado esquerdo, na vertical, controla a distância do texto em relação à margem superior e em relação à margem inferior. Então, se nós, né, digitarmos um texto, ou seja, observamos o quê? Que essa quebra, ela é automática, né? Devido à determinação na régua. Então, eu posso também começar o documento em branco e já determinar aonde o texto irá quebrar. Então, aqui na régua, nós temos algumas peças do lado esquerdo e do lado direito. Então, verificamos aqui que, ao terminar, essa quebra para a próxima linha foi automática, né? Então, assim, eu não devo dar o Enter, ou seja, só ao final do parágrafo é que nós vamos trabalhar com Enter, porque cada Enter que é utilizado dentro do Word, o Word considera como um parágrafo. Então, continuando a digitar o nosso texto. Bom, outra parte interessante também é que sempre a primeira letra ela sai automaticamente em maiúsculo, mesmo que eu digite em minúsculo, né? É o padrão do... Então, vou aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte, tá? Então, automaticamente aqui nós temos aqui, ó, a possibilidade de, ou seja, a primeira letra, né? O padrão do Word é a primeira letra de uma frase, de um parágrafo, de uma sentença, automaticamente é maiúscula. Então, com o tamanho da fonte, né? Ou seja, com o tamanho da letra, vamos aumentar aqui o tamanho para... Vou aumentar o tamanho aqui para 22, e aí eu verifico que aquele parágrafo que só tinha 2 linhas, automaticamente ele vai ter um número maior de linhas. E que ele está todo desajustado, né? Então, ou seja, ele está com o alinhamento padrão, que é o alinhamento à esquerda.
onde a preocupação é apenas com a margem esquerda. Então, vamos falar um pouco aqui da formatação de parágrafo em relação aos alinhamentos. Então, nós podemos... Então, outro detalhe, né? Ao término do parágrafo, eu pressiono a tecla Enter. Então, cada Enter